Olá galera, sou Verônica Pedrosa, criadora aqui do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece meu trabalho, já vem aqui há muito e muito tempo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E se você está chegando novo, está chegando nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu espero que você goste do conteúdo, se inscreva e fique por aqui. Esse canal aqui é um canal para a gente estar ciente que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. O tema do canal é bem pesado, a gente vai falar de crime, a gente vai falar de morte, a gente vai falar de assassinato, então eu vou tentar contar a história de uma maneira mais leve e tranquila. E claro, no final a gente vai analisar tudo isso e vai tentar tirar uma lição, um aprendizado. O caso de hoje é o caso da família Freitas Carvalho, uma família portuguesa que aconteceu no ano de 2016. Eu vou começar falando um pouco dessa família que era cheia de harmonia e era bem vista por todos à sua volta. Essa família era composta pelo Augusto, o pai de 55 anos, a mãe, Ana Maria, de 55 anos. E eles estavam aqui na França há mais de 20 anos. Eles vieram em busca de melhores oportunidades de vida, como muita gente vem, e foram ficando. O pai, o Augusto, ele era muito trabalhador, muito esforçado. Logo de cara ele conseguiu vários empregos, fazia bico. E na época que a gente vai contar os fatos, no ano de 2016, ele trabalhava numa fábrica de mármore. Era muito assíduo, respeitado, sério no serviço. O pessoal gostava de trabalhar com o Augusto. Já a Ana Maria, ela não trabalhava em fábrica, não. Ela era empreendedora, gente. Ela trabalhava com faxina na casa de particulares. Ela tinha mais de 20 clientes. Era muito trabalhadora também, fazia uma faxina muito boa, gostava sempre de ver os pequenos detalhes, tal, respeitava os patrões, não fazia as coisas assim rapidinho, só por fazer. O pessoal gostava da faxina dela. E foi por isso que ao longo dos anos ela começou a ter uma clientela bem grande, porque um falava pro outro: nossa, a Ana Maria faz uma faxina muito boa, nossa, conversa com essa moça portuguesa, ela faz uma faxina legal. Então ela começou a crescer, fazia as faxinas dela, ganhava o dinheiro bom e guardava tudo ali para a economia da família ir crescendo. E esse casalzinho aí, ao longo do casamento deles, que durou mais de 30 anos, eles tiveram 3 filhos. Um de 33 anos, o Vitor, depois eles tiveram o Felipe, de 31 anos, e o mais novinho, o Luiz, de 29 anos. Os 3 irmãos, eles se entendiam muito bem, sempre teve uma harmonia entre esses irmãos, não tinha um que ficava para trás, o outro que era mais, assim, amado, apreciado pelos pais, não. Esses pais portugueses, eles criaram os 3 filhos da mesma maneira, dando das mesmas coisas. A base dessa família era: a gente trabalha para ter as coisas, o que a gente tem, a gente não vai ostentar, a gente vai guardar para ter a nossa economia no futuro. Então os filhos, eles cresceram com isso em mente: vamos trabalhar, vamos estudar, vamos batalhar o nosso, a gente não veio de berço rico, então vamos trabalhar, vamos estudar, economizar o nosso dinheirinho e viver bem. Os pais, eles tinham muito orgulho desses 3 filhos, todos eles estudaram, trabalharam, tinham as esposas, estavam num caminho assim que a família sempre imaginou para esses 3 filhos, estavam bem encaminhados na vida de acordo com esse pai e com essa mãe, então eles eram orgulhosos. Eles tinham mais orgulho ainda do filho mais novo de 29 anos, o Luiz, porque ele tinha ensino superior na área de finanças. Só pra gente ter uma ideia aqui, no ano de 2016, a família, com essa mentalidade de trabalhar e guardar o dinheiro, eles tinham um patrimônio que foi avaliado em mais de 3 milhões de reais, já fiz a conversão aqui, eram 700 mil euros, então era mais de 3 milhões de reais que eles tinham em apartamento, casa, ponto de comércio, todas essas coisas. Então eles tinham um patrimônio muito legal, e quem tomava conta de tudo isso era quem entendia de grana e de finança, que era o filho mais novo, o Luiz. Ele tinha acesso a todas as contas do pai, da mãe, ele que dava conselho: olha, vamos investir nisso, vamos investir naquilo, vamos colocar um seguro de vida ali, vamos comprar um seguro de vida lá, vamos fazer isso, o mercado tá bom agora, entendeu? Ele realmente controlava toda a finança e administrava tudo isso de uma maneira muito legal. Mas a gente tá falando de crimes franceses, né? Então agora vamos para o ano de 2016. No dia 15 de março de 2016, o Augusto, pai da família, volta para casa umas 18 horas. E quando ele chegou em casa, ele viu o filho mais novo que estava na cozinha, limpando o chão, um balde com água, ele lavando ali o piso e tal. Aí o Augusto falou: ué, cadê sua mãe? Aí o filho mais novo falou: não sei, ela não chegou ainda, tô aqui dando uma arrumada na casa.
pai achou estranho, falou, ok, tudo bem. E o pai virou para tomar uma água, né, guardar as coisas do trabalho. Nessa que o Augusto virou para tomar uma água, guardar as coisas do trabalho, eu não sei porquê, o Luiz não perdeu a oportunidade, gente, o filho mais novo, ele pegou um pau que estava ali de canto já esperando e bateu com toda a força que ele tinha na nuca do pai, bem forte. O que aconteceu? O Augusto caiu no chão, mas estava consciente, começou a gritar demais. O Luiz, ele se assustou, aí ele viu que o pai não parava de gritar, ele não sabia o que fazer, ele entrou em pânico, aí os vizinhos já começaram a sair na porta, já, né, todo mundo começou a olhar, porque ele não parava de gritar, o Augusto ali no chão gritando, ele entrou em desespero, o Luiz, e saiu da casa correndo. O pai não entendeu nada, como meu filho bateu em mim, sai correndo, o Luiz saiu da casa, não pegou celular, não pegou bolsa, carteira, nada, ele ficou desesperado e ó, correu. O que aconteceu? Nessa gritaria toda do Augusto, os vizinhos chamaram polícia, bombeiro, os bombeiros chegaram ao local rapidinho, viram que realmente o Augusto estava com uma pancada muito forte aqui, ele não quis ir para o hospital, ele falou, tá doendo, tá ruim, faz um curativo aí, mas eu estou preocupado com a minha esposa, cadê a minha esposa? Não sei onde ela tá, não acho a Ana Maria, ela tinha que estar aqui em casa, ela não está, eu vou procurar a minha esposa, porque se o meu filho fez isso comigo, ele pode fazer isso com a mãe dele, e eu não sei por quê, ninguém entendia o que estava acontecendo com o Luiz, gente, por que ele agrediu o pai dele, e aonde estava a Ana Maria? Será que ela tinha sido agredida antes? Ninguém estava entendendo nada. O Augusto, com toda essa preocupação, ele ligou para os 2 outros filhos mais velhos e eles começaram a buscar por essa mãe que estava desaparecida. Ele realmente disse aos bombeiros, eu não vou para o hospital porque a preocupação maior aqui é achar minha esposa, então depois a gente vê isso aqui, tá doendo, tá? Arruma aí de qualquer jeito. E ele saiu com esses filhos para estar tentando encontrar essa mãe que estava desaparecida. Ele teve uma ideia, o Augusto, de conversar com um dos patrões da esposa dele. E ele foi até a casa, né, do particular, falou, e a minha esposa, Ana Maria, ela veio trabalhar hoje? E o patrão falou, não, hoje ela não veio, mas hoje era o dia sim. Eu não sei por que ela não vem, ela é sempre muito, né, presente, se ela falta, ela manda mensagem e não aconteceu nada disso, eu tô até preocupado. Aí, minha gente, foi que o Augusto falou, alguma coisa muito estranha aconteceu. Eles voltaram pra casa e começaram a pensar. Na casa, o pai, o Vitor e o Felipe, eles começaram a olhar para ver se eles achavam alguma pista, algum bilhetinho da mãe, olhar a carteira do Luiz, saber por que o Luiz fez isso, onde é que tá o Luiz, o que será que aconteceu, olhando para encontrar pistas. A pior das pistas que eles encontraram, minha gente, foi na despensa dessa casa, tipo num porão assim. Eles encontraram a mãe, a Ana Maria, que estava envolta em lençóis brancos, ela tinha marca de dedo aqui no pescoço e o nariz dela estava todo machucado. Então foi aquela gritaria, foi aquele choque, a mãe estava morta ali na despensa, né, no porão dessa casa. Claro que eles ligaram para a polícia, eles chegaram rapidamente ao local, era a segunda ocorrência do dia para esse endereço e a polícia constatou que a Ana Maria, ela estava morta e provavelmente tinha sido enforcamento. E claro, a polícia já tinha o filho mais novo, o Luiz, como suspeito número 1, porque ele agrediu o pai e ele sumiu, ele estava foragido. Então, com certeza, ele teria feito isso com a mãe antes. E por quê? Até então, ninguém entendia. Mas a polícia estava em posse do celular do Luiz, porque quando ele saiu correndo, ele não pegou nada, porque ele estava tão desesperado que ele não pensou. A polícia pegou o celular do Luiz e começou a olhar os históricos, né, das pesquisas que ele fazia. E olha que surpresa, ele pesquisava assim: seguro de vida e incêndio acidental, seguro de vida e morte de pais, seguro de vida, como matar alguém com um taco de beisebol. Então a polícia tinha certeza nesse momento, depois que os históricos, né, eles foram consultados, que o Luiz, ele tinha essa ideia de tirar a vida da mãe e depois tirar a vida do pai para ficar com a grana do seguro de vida dos dois. A polícia, olhando um pouco a casa, né, porque ali já era uma cena de crime, a polícia viu que nesse porão da casa, nessa despensa, tinha um galão com combustível, tinha também fósforo ao lado. Então a polícia tinha certeza que o Luiz, ele queria simular um incêndio.
para ser um incêndio acidental e para ele ficar com a bolada do seguro de vida dos pais. O tempo foi passando, todo mundo queria achar o Luiz, colocaram foto dele na mídia, em jornais, e alguns dias depois ele foi encontrado a 300 quilômetros da casa dele. Ele morava numa cidadezinha chamada Plaisir, que fica mais ou menos 1 hora da capital Paris, e ele foi encontrado na cidade de Lille, lá no norte da França, quase já indo para a Bélgica. Então ele realmente estava foragido, estava, né, de carona em carona, tentando ir cada vez mais longe, mas no dia 21 de março esse cara foi encontrado. E na delegacia o Luiz, ele confessou tudo, minha gente, não ficou em silêncio, nada, ele assumiu. Logo que ele chegou, começou a conversar com os policiais, ele disse que sim, ele estava precisando de dinheiro e ele tinha um plano de matar os pais e simular um incêndio para ele pegar a grana do seguro de vida. E depois disso a polícia começou a conversar com ele, vários testes psicológicos foram feitos, conversaram com a família, os amigos, e ficou claro que o Luiz, esse cara de 29 anos aí, que estudou finanças, tal, tinha emprego da hora, ele era viciado em jogo, minha gente. Ele jogava online, poker online, comprava esse joguinho de, sabe, de ficar raspando. Ele era viciado, ia pra cassino, ele tinha dinheiro do salário dele, mas ele sempre queria mais. Aconteceu uma coisa na vida dele que ele ficou vivendo uma ilusão. Um dia, ele jogando online, ele ganhou 6 mil reais, já fiz a conversão aqui. Ele ganhou esse dinheiro e ele falou, pô, eu posso ganhar mais dinheiro assim. Então ele começou a jogar. Só que ele só perdia e nunca ele recuperou esses 6 mil reais que ele ganhou uma vez na vida dele em jogo online. Só para vocês terem uma ideia de como ele era viciado, em 2 dias ele podia perder 25 mil reais. Em 2 dias o cara perdia 25 mil reais porque ele não sabia parar. Ele era um viciado em jogo. E o que ele fazia para continuar jogando? Ele fazia empréstimo em cima de empréstimo. Como ele tinha acesso a todas as contas da família, ele pegava dinheiro ali, pegava dinheiro acolá, falava que investia nada, pegava o dinheiro tudo para ele e tudo ia para jogo, minha gente. Exames de pós-morte foram feitos e ficou claro que a Ana Maria, a causa da morte era mesmo o estrangulamento. Esse filho mais novo, ele tirou a vida dessa mãe por estrangulamento. Com as próprias mãos, ele olhando para essa mãe, ele tirou a vida dela dessa maneira tão fria e covarde, cruel. A polícia começou a fazer um levantamento de tudo que o Luiz ele tinha perdido. Olhar a conta bancária, os sites de jogos online que ele tinha, os aplicativos do celular. E a polícia viu que ele tinha gasto com jogos uma soma extraordinária. Ao longo de toda essa vida aí de jogatina, ele perdeu, minha gente, mais de 1 milhão de reais. Fiz a conversão aí. Mais de 1 milhão de reais. Então ele estava nessa fase aí que ele precisava de grana porque ele estava cheio de dívida, ele não sabia mais o que fazer. A polícia ficou sabendo que no ano de 2015 os pais e os irmãos começaram a perceber que o Luiz estava endividado, porque começou a chegar correspondência na casa, começou o banco ligar, eles começaram a ver umas transações estranhas na conta, então eles começaram a falar, Luiz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Começaram a pôr essa pressão nele e ele teve que abrir o jogo, ó, tô todo endividado, sou um viciado em jogo, não consigo parar, quero jogar, não sei como parar. Os pais, minha gente, no maior ato de amor, nem sei o que falar aqui, só quem é pai mesmo sabe por que faz essas coisas e como faz. Esses pais falaram, tudo bem, meu filho, você tá todo endividado, você tá roubando a gente, não tem problema. A partir de hoje, a gente vai assumir as suas dívidas, mas com uma condição, você vai parar de jogar. E o Luiz, ele agradeceu os pais, falou, obrigada, pode ficar tranquilo, a partir de hoje eu não vou mais para cassino, não jogo mais, e obrigado por assumir a dívida, né? Então esses pais e os irmãos também começaram a pagar as dívidas, os empréstimos, e começaram a tentar levantar, né, a conta bancária do Luiz, para ele sair da fossa que ele tava, gente, ele tava muito endividado. Só que alguns meses depois, o Luiz, ele começou a jogar novamente, ele não parou. A polícia ficou sabendo também que um dia antes do crime acontecer, o Luiz, ele foi até a casa dos pais para ter uma conversa e a Ana Maria e o Augusto, eles falaram, né, olha, a partir de amanhã
não conte mais com a gente, acabou, né, a mamata aí, a gente tá tentando te ajudar, tá pagando suas dívidas e você tá jogando, e a gente não vai pro buraco com você não, se você quer se afundar, vá sozinho, acabou, não vamos te pagar nada. Então colocaram ele na parede, e talvez isso tenha sido o estopim, porque o cara, ele era um fracassado, ele era um merda, ele não assumia isso, pra ele era mais fácil simular um acidente de fogo, né, um incêndio, matar os pais para pegar o dinheiro do seguro de vida. Para ele, isso era a solução mais fácil. Fazendo isso, ele ia receber a bolada do seguro de vida e iria recomeçar do zero sem as dívidas, minha gente. Claro, né, gente, que depois do interrogatório aí do Luiz na delegacia, toda a investigação da polícia, pesquisa na conta bancária, histórico das dívidas do Luiz, ele já ficou preso porque ele era o autor desse crime tão cruel, um filho que tira a vida da própria mãe por dinheiro. Meses depois, o Augusto, né, o pai de 55 anos, ele teve uma parada cardíaca e ele morreu. E estava vivendo de uma maneira muito amargurada, estava muito triste, ele não conseguia lidar com essa realidade dura. Como que um filho que eu criei aqui dentro de casa foi o assassino da minha esposa, a mulher que eu tanto amei. Então ele estava vivendo uma fase muito difícil, teve uma parada cardíaca e ele não ficou, né, para ver o desfecho do caso. O julgamento do Luiz aconteceu no ano de 2018 e nesse julgamento estavam os irmãos dele mais velho, o Victor e o Felipe. Quando o Luiz entrou, foi uma tristeza muito grande, porque os irmãos estavam ali tristes, porque tinham perdido o pai e a mãe por conta do irmão, tinham perdido o irmão também, tinha ido, né, pra cadeia. Eles estavam com muita raiva também, era uma mistura de sentimento, de raiva, de angústia, de tristeza. Ele, mais uma vez, o Luiz, ele assumiu tudo, disse que realmente ele não soube lidar com a situação, ficou com muita raiva e que tudo que ele fez foi por dinheiro, contou tudo no detalhe, o que ele fez com a mãe dele, por que ele fez, ela sofreu muito, porque a gente sabe que, né, para fazer o estrangulamento não é uma coisa rápida, então ele contou tudo em detalhes, os dois irmãos estavam presentes no julgamento, choraram, foi bem assim, cruel reviver tudo isso novamente. Mas ele teve que contar, contou e a pena dele veio. Ele pegou 30 anos de prisão fechada e atualmente esse cara, ele está preso. E claro, minha gente, logo que veio a pena, veio também uma coisa que é muito importante ser falada aqui, ele nunca vai receber a herança desses pais. Quem vai receber herança, né, o pouco que restou dessa herança, vai ser o Victor e o Felipe, os irmãos dele. Ele não vai ter dinheiro nenhum desses pais nunca. Então ele vai para a cadeia, perdeu os irmãos, que eles não querem mais ter contato, ele não tem visita nenhuma na cadeia, perdeu o pai e a mãe e nunca vai ter o dinheiro que ele sempre quis ter. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta, minha gente. O dinheiro, ele pode virar sim a cabeça das pessoas fracas, a pessoa sem humildade, a pessoa que não sabe, né, qual é a raiz dela, qual é a base dela. A gente tem que sempre ter na nossa mente da onde que a gente veio e para onde a gente quer ir, sem prejudicar os outros. Todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer ter abundância, prosperidade, mas gente, não precisa pisar em ninguém, afundar ninguém, tirar a vida de ninguém. Esse Luiz, do nosso caso, ele veio de uma base pobre, os pais eram portugueses, vieram aqui para a França, trabalharam, conseguiram ter uma vida confortável. Eles foram pais que passaram valores bons para os filhos. Trabalhem, guardem dinheiro, trabalhem, façam o seu, não fiquem ostentando. Mas teve um filho que infelizmente foi educado da mesma maneira, mas ele se perdeu no meio do caminho, porque ele era um viciado em jogo, queria dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, mais uma vez aqui pra gente ver que as pessoas são uma caixinha de surpresa, infelizmente a gente não conhece ninguém. Esses pais confiavam nesse filho mais novo, mas ele foi o assassino dessa mãe e destruiu a vida do pai. Muito obrigado pela sua presença até aqui no final. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com o vídeo de hoje e até o próximo vídeo, galera.